O teste de Eneagrama de tipo que está lá no nosso aplicativo, né, o Eneagrama para Líderes, que qualquer um pode baixar na Play Store, ele é um teste que ele te dá indicativos. Então ele termina com 3 tipos principais, cuja principal tendência é que provavelmente um deles é para você. É uma certeza absoluta 100%? Não, porque o Eneagrama, a descoberta do raio e do tipo, é um processo de autodescoberta. Os testes são só orientadores para você começar. Então, quando eu olho, por exemplo, um resultado 5, 6 e 1, tem algumas coisas interessantes que eu posso trazer para você como hipóteses prováveis, mas você tem que usar como espelho, refletir e ver se elas fazem sentido para você ou se é um outro caminho que se abre por aí. Eu tenho, por exemplo, pontuações altas em 5, 6 e 1. Realmente, essas questões dá para a gente imaginar. Eu estou falando de um perfil com uma tendência mais analítica, um pouco mais conservadora, um pouco mais perfeccionista, com certeza a presença da autocrítica, da responsabilidade nos pontos 6 e 1, uma tendência a se adaptar um pouco mais, se acomodar. É claro que eu vou precisar muitas vezes da resposta dos instintos, e aguardem aí. Em breve a gente vai ter o teste dos instintos, porque muitas vezes um instinto de autopreservação alto, ele vai ter características que lembram todos esses aqui, principalmente o 1 e o 6. Então, às vezes, determinadas energias, elas vêm a partir de um instinto de autopreservação, mas dá para a gente começar a imaginar o que tem aí nesse teste para você. Quando eu tenho, por exemplo, 2 asas que dão em primeiro em teste, né, como 5 e 6, isso costuma ser um indicativo bom, né? Você começa falando sobre análise e medo. Olha, percebe que você põe o perfeccionismo? Então, análise, medo, 2 tipos mentais, asa, muito provavelmente a sua energia principal envolve um 5 asa 6 ou um 6 asa 5. Não é uma certeza absoluta, mas muito provavelmente isso acontece aí. Uma diferenciação boa entre 5 e 6, mesmo como asas, é a presença do grau de ansiedade, né? O 6, raiz, né? O tipo 6, costuma ter ansiedade à flor da pele, à tona, na respiração mais curta, no olhar, na percepção. Você consegue perceber esse grau de hipervigilância, de ansiedade. Os 5 já tendem a não, dissociar, ficar mais mental. Você não percebe a ansiedade porque ele está desconectado do corpo físico. Então, ele não tem aquele medo latente. Ele traz o medo para dentro, pensa, racionaliza, calma. Então, o nível de ansiedade costuma ser muito diferente. Em geral, os 5 estão dissociados, vivendo no mundo à parte, olhando o problema de uma forma separada. Quando vem uma crise, né, o medo, você pira, né? Vai lá. O 5 não, fica mais calmo ainda e começa a analisar. O 5 é mais calmo nas crises e o 6, o que mais tende a pirar o cabeção. E aí você tem uma autocrítica muito presente nesses 3, né? No 1 é aquela autocrítica de erro, de imperfeição mesmo. Tem alguma coisa errada comigo, eu sempre faço alguma coisa errada, o outro também faz alguma coisa errada e eu sinto uma necessidade obrigatória de corrigir e punir e colocar as coisas no lugar. No 5, uma autocrítica vem mais na forma de o meu conhecimento não é suficiente, tem uma ignorância que eu não quero ter, eu preciso saber mais, eu preciso ir mais fundo. E no 6 vem uma autocrítica muito forte, ligada a alguma coisa vai dar errado, eu não tenho competência para tanto, eu não sou capaz, eu não sou suficiente. Então são 3 pontos onde o movimento de autocrítica vai ser bastante alto, por razões ligeiramente diferentes. Isso é importante, mas é uma questão comum que vai acontecer. E aí, para a sua pergunta, tenho todas estas dores em mim? Eu não consigo afirmar só por conta do teste. O teste pode ter dado padrões de comportamento que não são necessariamente aquele tipo ou aquele raio. Mas se você vier a descobrir que sim, você possui as energias dos raios 5, 6 e 1 fortes em você, provavelmente você vai ter a presença destes medos fundamentais aí. Claro, onde é o seu tipo, né, a frequência maior, quantidade maior de energia, vai ter uma dor maior, um medo fundamental maior, assim como uma possibilidade maior de uma iluminação naquele ponto. Onde você tem mais energia, e é por isso que eu trabalho com os raios e não com os tipos, com as 9 frequências vibratórias, você tem mais potencial de dor e de medo, assim como mais potencial de luz, que tem mais parte da sua alma aí.
E há uma coisa interessante também aqui em relação ao perfeccionismo. Nem sempre o perfeccionismo está atribuído ao ponto 1. Embora muitas vezes no teste, por conta das perguntas serem comportamentais, às vezes dá o 1. Mas às vezes o perfeccionismo pode ser ligado ao 6 e ao 5. Então, como eu falei, eu sou extremamente perfeccionista em relação a ter um conhecimento alto, a saber as coisas muito bem. Eu me aproximo muito mais do 5. Mas nem tanto em relação aos erros de regras e questões que supostamente estão no lugar errado. Ou um perfeccionismo 6 pode ser muito forte também, que é normalmente se eu fizer as coisas todas no detalhe, o meu risco diminui. A chance de dar problema é menor, então eu vou ter um olhar mais detalhista para um olhar de segurança. Então a gente vai ter que olhar se esse perfeccionismo surge de aí ou da ferida de alma do raio 1. A minha intuição diz também para você investigar o que é ser um instinto de autopreservação dominante. Olha lá no YouTube do Instituto Nicolai Cussino, pode digitar lá que você acha. E aqui também no destaques. Vale a pena ver destaque do raio 5, destaque do raio 6, destaque do raio 1 e também do instinto de autopreservação. Porque tudo isso vai ajudar você a mergulhar mais fundo e entender de onde vêm as bases. Porque a grande beleza do Enneagrama é essa, gente. Não é o comportamento que eu faço. Essas coisas, análise, medo, perfeccionismo, elas são consequências, sintomas de algo que está mais profundo, de uma dor, de um medo fundamental, de uma desconexão. E o Enneagrama quer que você vá em todos esses lugares, porque é nesse trabalho de causa que uma alquimia do ser realmente acontece. E não só na mudança de comportamento, que já é boa, mas nem sempre muda a alma. Quem vai ser a pessoa que lá no final da conta vai conseguir responder: tenho essas dores em mim? Você mesmo, você mesma. Não tem como ser diferente. O Enneagrama vai te dar esse espelho, mas ele não vai ditar quem você é. É você que vai pegar esse espelho, mergulhar dentro de si e com a guia dele, com o mapa dele, se elas houverem aí, você vai encontrar. Você vai perguntar para o teu coração e vai encontrar. A dor do não ser perfeito, a dor de não ter suporte da vida e não ter confiança do ponto 6, a dor de sentir a ignorância, de sentir a avareza no ponto 5. O mergulho de autoconhecimento com o tempo vai abrir esses caminhos, assim como os medos fundamentais, todas as questões energéticas, e o Enneagrama vai se tornar um mapa maravilhoso do teu processo de alquimia de si, da mente, do coração, do corpo físico, dos corpos astrais, da alma. Não delegue o poder para algo externo te dizer o que é. O Enneagrama é um mapa e um iluminador absolutamente lindo e maravilhoso. Na minha crença, vindo para iluminar a humanidade. Mas ele vai apontar um caminho para você mesmo encontrar. E agora você precisa mergulhar em cada um desses 3 raios. Começa aqui no destaque. No YouTube Instituto Nicolai Cursino, as playlists série 1, série 2, série 3, elas estão na ordem. Então a série 1, vai lá, assiste o 5, o 6 e 1. Na série 2 tem dicas para cada um. E assim vai indo. Entra na série dos instintos, olha para o instinto de autopreservação dominante e percebe em que movimento ele está. E o seu trabalho de autoconhecimento vai começar de forma maravilhosa a partir do espaço do Enneagrama e vai continuar com você por toda essa vida e vidas que virão ainda, pode ter certeza.